Queridos amigos e irmãos, continuamos a ler e a refletir sobre a encíclica do Papa Francisco a respeito dos cuidados que devemos ter com a casa comum, a terra. O Papa lembra que a proteção ambiental não pode ser assegurada somente com base no cálculo financeiro de custos e benefícios. O ambiente é um dos bens que os mecanismos de mercado não estão aptos a defender ou a promover adequadamente. Por isso, convém evitar uma concepção mágica do mercado que tende a pensar que os problemas se resolvem apenas com o crescimento dos lucros das empresas ou dos indivíduos. Será realista esperar que quem está obcecado com a maximização dos lucros se detenha a considerar os efeitos ambientais que deixará às próximas gerações. Dentro do esquema do ganho, não há lugar para pensar nos ritmos da natureza, nos seus tempos de degradação e regeneração e na complexidade dos ecossistemas que podem ser gravemente alterados pela intervenção humana. Além disso, quando se fala de biodiversidade, no máximo pensa-se nela como uns reservatórios de recursos econômicos que poderia ser explorado, mas não se considera seriamente o valor real das coisas, o seu significado para as pessoas e as culturas, os interesses e as necessidades dos pobres. Quando se coloca nestas questões, alguns reagem acusando os outros de pretender parar irracionalmente o progresso e o desenvolvimento humano. Mas temos de nos convencer que reduzir um determinado ritmo de produção e consumo pode dar lugar a outra modalidade de progresso e desenvolvimento. Os esforços para um uso sustentável dos recursos naturais não são um gasto inútil, mas um investimento que poderá proporcionar outros benefícios econômicos a médio prazo. Se não temos vista curta, podemos descobrir que pode ser muito rentável a diversificação de uma produção mais inovadora e com menos impacto ambiental. Trata-se de abrir caminho a oportunidades diferentes que não implicam frear a criatividade humana nem o seu sonho de progresso, mas orientar esta energia para novos canais. Por exemplo, um percurso de desenvolvimento produtivo mais criativo e melhor orientado poderia corrigir a disparidade entre o excessivo investimento tecnológico no consumo e o escasso investimento para resolver os problemas urgentes da humanidade. Poderia gerar formas inteligentes e rendáveis de reutilização, recuperação funcional e reciclagem. Poderia melhorar a eficiência energética das cidades. A diversificação produtiva oferece à inteligência humana possibilidades muito amplas de criar e inovar, ao mesmo tempo que protege o meio ambiente e cria mais oportunidades de trabalho. Esta seria uma criatividade capaz de fazer reflorescer a nobreza do ser humano, porque é mais dignificante usar a inteligência com audácia e responsabilidade para encontrar formas de desenvolvimento sustentável e equitativo
no quadro de uma concepção mais ampla da qualidade da vida. Ao contrário, é menos dignificante, diz o Papa, é menos criativo e mais superficial insistir na criação de formas de expoliação da natureza só para oferecer novas possibilidades de consumo e de ganho imediato. Assim, se em alguns casos o desenvolvimento sustentável implicará novas modalidades para crescer, em outros casos, face ao crescimento ganancioso e irresponsável que se verificou ao longo de muitas décadas, devemos pensar também em abrandar um pouco a marcha, por alguns limites razoáveis e até mesmo, diz o Papa, retroceder antes que seja tarde. O Papa diz, é insustentável o comportamento daqueles que consomem e destroem cada vez mais, enquanto outros ainda não podem viver de acordo com a sua dignidade humana. Por isso chegou a hora de aceitar um certo decréscimo de consumo em algumas partes do mundo, fornecendo recursos para que se possa crescer de forma saudável em outras partes. O Papa Bento XVI dizia que é preciso que as sociedades tecnologicamente avançadas estejam dispostas a favorecer comportamentos caracterizados pela sobriedade, diminuindo as próprias necessidades de energia e melhorando as condições da sua utilização. Para que apareçam novos modelos de progresso, o Papa diz que nós precisamos de converter o modelo de desenvolvimento global. E isto implica refletir responsavelmente sobre o sentido da economia e dos seus objetivos, para corrigir as suas disfunções e deturpações. Não é suficiente conciliar a meio termo o cuidado da natureza com o ganho financeiro, ou a preservação do meio ambiente com o progresso. Neste caso, os meios termos, diz o Papa, são apenas um pequeno adiamento do colapso. Trata-se simplesmente de redefinir o progresso, um desenvolvimento tecnológico e econômico que não deixa um mundo melhor e uma qualidade de vida integralmente superior, diz o Papa, não pode se considerar progresso. Além disso, muitas vezes, a qualidade real de vida das pessoas diminui pela deteriorização do ambiente, a baixa qualidade dos produtos alimentares ou o esgotamento de alguns recursos no contexto de um crescimento da economia. Então, muitas vezes, o discurso do crescimento sustentável torna-se um diversivo e um meio de justificação que absorve valores do discurso ecologista dentro da lógica da finança e da tecnocracia. E a responsabilidade social e ambiental das empresas reduz-se, na maior parte dos casos, a uma série de ações de publicidade e imagem. O princípio da maximização do lucro, que tende a isolar-se de todas as outras considerações, é uma distorção da economia. Desde que aumente a produção, pouco interessa que isso se consiga à custa dos recursos futuros ou da saúde do meio ambiente. Se derrubar uma floresta aumenta a produção, ninguém insere no respectivo cálculo
a perda que implica desertificar um território, destruir a biodiversidade ou aumentar a poluição. Com outras palavras, as empresas obtêm lucros calculando e pagando uma parte ínfima dos custos. Podemos considerar ético somente um comportamento em que os custos econômicos e sociais derivados do uso dos recursos ambientais sejam reconhecidos de maneira transparente e plenamente suportados por quem deles usufrui e não por outras populações nem pelas gerações futuras. A mentalidade utilitária, que fornece apenas uma análise estática da realidade em função de necessidades atuais, está presente tanto quando é o mercado que atribui os recursos, como quando o faz um Estado que planeja. O Papa pergunta: qual é o lugar da política? Recordemos o princípio da subsidiariedade, que dá a liberdade para o desenvolvimento das capacidades presentes a todos os níveis, mas simultaneamente exige mais responsabilidade pelo bem comum a quem tem mais poder. É verdade que hoje alguns setores econômicos exercem mais poder do que os próprios Estados. Mas não se pode justificar uma economia sem política, porque seria incapaz de promover outra lógica para governar os vários aspectos da crise atual. A lógica que não deixa espaço para uma sincera preocupação pelo meio ambiente, diz o Papa, é a mesma em que não encontra espaço a preocupação por integrar os mais frágeis. Porque no modelo do êxito em vigor, parece que não faz sentido investir para que os lentos, fracos ou menos dotados possam também se ingrar na vida. Que Deus abençoe a todos, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.